Justiça é vingança. E durante muito tempo eu achava que justiça era vingança. Né? Tem até um ditado que perdoar é divino, mas se vingar não tem preço, é maravilhoso. É uma charge, acho que dos Amigos da Luz, né? Que é um grupo espírita. Só que tudo isso tem consequências. Né? A gente acha engraçado, ou então a gente se envolve ali naquele momento, mas tudo isso vai gerar consequências. Né? O esquecimento das ofensas, a gente pode, em algum momento, passar despercebido, esquecer de fato. Tem gente que tem muita facilidade, a gente utiliza aquele termo, não levar para o coração. Né? Eu não consigo, eu levo o corpo todo. Mas logo em seguida, eu entendo que todos nós, como nos mostra o Evangelho, estamos aqui para evoluir. Então, cada um de nós estamos num momento diferente. E nesse momento, a gente olha para o outro e a gente às vezes costuma julgar. Né? Exemplo, alguém pisou no meu pé e não pediu desculpa. E eu vou ficar ali remoendo aquele sentimento de que a pessoa pisou no meu pé e não pediu desculpa. Daqui a 10 anos eu vou estar lembrando que a pessoa pisou no meu pé e não pediu desculpa. Como eu poderia simplesmente passar batido, esquecer aquele momento. E aí a gente acaba gerando mágoa, angústia e resolve se vingar. Ele pisou no meu pé? Tá certo. Eu vou passar um carrinho no pé dele. Em seguida, essa outra pessoa resolve se vingar porque você passou um carrinho no pé dela, porque ela se sentiu vítima. Vai chegar um momento em que ninguém mais é vítima. Todos são algozes. Porque vive se retroalimentando do ódio, da falta de perdão. E na própria lei da evolução, sendo nós espíritos e dentro de nós estão gravadas as leis divinas, nós temos essa consciência. E vai chegar um momento em que ela vai aparecer. Então, perdoar não significa concordar com o erro, não significa aceitar injustiças passivamente, muito menos esquecer as responsabilidades. Elas vão acontecer, porém, a seu tempo. Quando nós assumimos o papel de impor a justiça de Deus para o outro, nós tiramos Deus do trono da justiça. Afinal de contas, Deus é soberanamente justo e bom. E a gente vai sempre se exceder. Toda vez que a gente resolve fazer justiça com as próprias mãos, a gente se excede. Quem tem filho, quando um começa a brigar com o outro, um deu tapa, o outro vai lá e dá dois. O outro vai lá e desconta, daqui a pouco está aquela confusão e você tem que entrar pelo meio. Não é assim? O mesmo acontece com a gente. Nós somos crianças ainda em processo de evolução. Então a gente fica ali querendo disputar. Antes da vinda de Jesus, nós tínhamos, por meio das leis, olho por olho e dente por dente. Mas se a gente for analisar a história como ela realmente é, nunca é um olho por um olho. É sempre um olho por dois, um dente por 5. A gente sempre se excede, porque a gente nunca sabe aonde parar. Enquanto a gente não se sente vingado, quando a gente se coloca no papel de justiceiros. Quando a gente tira Deus do lugar de ser a justiça. Porque a nossa visão, ela é limitada. Ela é limitada a esse plano. Quando eu falho, quando eu erro, quando eu vou de encontro à justiça divina,
eu vou ter que reparar. Não é assim que está escrito? Todo o mal que a gente faz, a gente vai ter que reparar. Deus não pune a gente. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, para fazer o bem, para fazer o mal. No processo de evolução, no processo de evolução, quando a gente perdoa, a gente faz o bem. Quando a gente não perdoa, nós somos agentes da justiça de Deus. Porque até dessa maneira a gente evolui. Os caminhos que Deus usa para reparar e para fazer evoluir todos os seres, seja eles no processo de aprendizado, da reparação ou no processo da indulgência. Todos são agentes da justiça divina. E quando a pessoa, quando os espíritos entram nessa espiral, a gente esquece que nós somos imortais. Muitas vezes a gente fica preso aqui a esse plano. Vou viver 15 anos, vou viver 30, 40, 50, 80, hoje a expectativa de vida aumentou, Mas não é só nesse plano. A gente vai se reencontrar. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, já nos encontramos em algum momento. Hoje nós estamos no caminho, estamos encarnados aqui, alguns me conhecendo, outros já caminhando comigo desde criança. Então, em algum momento, a gente vai se encontrar. Então, quando as pessoas, os espíritos, eles não se perdoam, eles vão ficar unidos. Porque o ódio, ele aproxima. É um sentimento que traz facilidade. Porque um vai ficar querendo sempre estar perto do outro para se vingar. No livro Mensageiros da Luz, André Luiz encontra um amigo que foi médico. E ele querendo contar para o amigo tudo que ele sofreu, no tempo que ele ficou no umbral até ele sair, o amigo começou a conversar com ele e falou: eu morri porque eu fui assassinado. Como assim? Meu irmão e a minha esposa foram cúmplices no meu assassinato. E eles estão juntos. Como assim? E você? Estou aqui, estou bem. Eles estão vivendo bem, estão bem de vida, gastando dinheiro, viajando. E André Luiz olhando para ele, não acreditando. Mas onde está a justiça divina? Você morreu, você desencarnou, e eles estão lá felizes, gastando todo o dinheiro. E ele certo diz para ele: há um momento da semeadura. É o momento de semear. Haverá um momento da colheita. E nesse momento da colheita, nós não sabemos como que as coisas vão se desenrolar. Então eu prefiro não saber. Preciso dizer. Então eu prefiro não saber como que vai se desenrolar. Eu prefiro perdoar. Eu estou nessa fase agora de foi, pisou meu pé, tá bom, deixa aí, dá um trabalho esse negócio de ficar. É cansativo ficar se vingando. Então quando a gente é criança, a gente gosta de se vingar, a gente sente prazer, da busca. Mas quando a gente vai crescendo, eu estou falando hoje, enquanto encarnado, ao longo aí de alguns anos, a gente vai amadurecendo. Gente, dá um trabalho esse negócio de ficar se vingando. E quando você tem noção, quando você sabe da justiça divina, quando você sabe que você vai ter que reparar, pensa assim: não, eu já tenho débito demais lá para trás, quero mais não, deixa eu falar. Em O Livro dos Espíritos, o perdão está ligado à justiça e à misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus é infinita, porém não exclui a justiça. Deus perdoa sempre que há arrependimento e reparação. Então percebam que no perdão a gente libera. Quando eu falei anteriormente que o ódio une, eu não falei do amor. O amor, ele liberta. E ele libera. Então quando você perdoa, você é o primeiro a ganhar, porque você já está se libertando. Primeiro, você já ganha uns pontinhos, bônus horas lá no céu, né, na sua escala ali de evolução. Ó, já consegui perdoar. Pisaram no pé dela e ela não reclamou. E você ganha também, porque você vai ter o seu momento de auxiliar as outras crianças. Quando eu falo criança, vocês estão entendendo, né? Que não é os pequenininhos, mas é no processo de evolução mesmo. O nosso objetivo é chegar a espírito perfeito. E enquanto espírito perfeito, a gente vai estar cansado, a gente vai auxiliar os pequenos, como Jesus fez quando esteve aqui. Quando ele chegou aqui, era olho por olho e dente por dente, não necessariamente nessa mesma ordem. E ele veio ensinar o amor. Jesus pregou o amor e o perdão. E quando eu perguntei o que é perdoar, e me veio essas referências, né, de que nós não perdoamos, nós queremos nos vingar. E quando a gente se vinga, a gente se excede. Nós hoje estamos num momento evolutivo hominal. Nós somos homens, nós somos espíritos imperfeitos. E a gente, quando a gente vê aqui Jesus como exemplo, falando que a gente deve perdoar, quando Pedro perdoa, eu me via ali como Pedro, nervosa, já com a espada na mão, e eu perguntava a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Eu já estou contando aqui, ele já me perdoou 7 vezes. Na oitava eu já vou descer a espada nele. E Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí você começa a pensar, 70 vezes 7. Agora complicou para mim. 70 vezes 7 é muito. Então vai ter dia que eu vou conseguir perdoar 7, vai ter dias que eu vou conseguir perdoar 8. E assim a gente vai. Enquanto homens, enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos imperfeitos, essa é a nossa condição. Não dá para a gente querer que nesse momento tenhamos atitudes angelicais. Não dá para a gente querer ter atitudes de Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. O nosso objetivo é caminhar para Jesus, caminhar para a perfeição. Mas é caminhar. Eu não vou conseguir todos os dias perdoar 70 vezes 7. Mas se eu já estou praticando, eu estou no caminho. E aí eu trouxe até uma imagem aqui, mas não parou a projeção. Uma moça diz assim, eu me odeio, não consigo me perdoar pelas coisas horríveis que eu fiz. E aí Jesus abraça ela e diz, sério mesmo? Se eu, que sou perfeito e abomino o pecado, te perdoo, por que você não se perdoaria? E aí eu tenho um amigo, Fernando, que
que vai estar aqui semana que vem, e ele costuma sempre dizer que nós estamos com o chicote na mão o tempo todo, batendo nas nossas costas. Porque, pelo fato de sermos espíritas, a gente se cobra demais. Está errado? Não está errado. Se a gente tem o conhecimento, a gente tem que se cobrar e a gente tem que praticar sim. Mas é também se acolher. É também entender que nós estamos no processo. O Evangelho diz que a gente tem que perdoar. Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Todo dia. Tá? Não é só fazer as contas não. Todo dia. E é se perdoar também. Porque tem dias que a gente não consegue. E está tudo bem. Muitos adoecimentos hoje acontecem, adoecimentos mentais, tá? Acontecem justamente por conta dessa vida de cobrança, de pressão, de tudo é para ontem, tudo acelerado. Você não tem tempo, você tem que produzir. E aí você não tem tempo para estar na sua casa, com a sua família. Aí você tem que sair, você tem que dar conta do trabalho. Chega um momento que as cobranças elas vão começar a aparecer. Se não for no trabalho, vai ser em casa. E se você está dando conta de trabalho de casa, o seu corpo vai te parar. E aí começa a adoecer. Que a gente não foi feito para isso. Para dar conta de tudo nessa vida hoje que nós estamos inseridos. Então é preciso ter um momento de pausa, sem se culpar. Mas, quando o adoecimento ele vem, é uma consequência de que você não parou. É a lei de causa e efeito. Uma vez que você lesa o seu corpo, você leva ele ao limite, você vai ter que restabelecer. E não está tudo bem. A gente tem que se perdoar também. Quando a gente coloca Deus no lugar dele como soberanamente justo e bom, a sentença nunca vai agradar a gente, nunca vai ser favorável para a gente. Porque eu não estou vendo o outro que me causa sofrimento sofrer. Mas e por que eu tenho que ver? Eu não tenho que estar preocupado com isso. O processo de evolução é nosso. O perdão ele tem que ser liberado por nós, para que a gente possa seguir e avançar. Uma vez que houve uma quebra na lei divina, quando você infligiu o sofrimento ao outro, você vai ter que reparar. E é justamente o que acontece. Essa pena ela é diluída em 300 parcelas. A lei diz que se com ferro fere, com ferro será ferido. Se feres pela espada perecerá. Mas isso não é imediato. E aí, como é que a gente vai trabalhar o perdão? Aquela mãe que perdeu um filho num acidente provocado por alguém que estava alcoolizado. E o juiz dá uma pena de 10 anos para o motorista. A mãe fala para o juiz, ele tinha que ficar 100 anos preso. E aí eu penso, eu sou mãe, mas essa pena traria o filho dela de volta? Uma pena de 100 anos? Ia trazer o filho dela de volta? Traria paz para o coração dela? Ou o perdão traria paz para ela? Humberto de Campos nos diz que
Deus usa o tempo e não a vingança. Então, quando uma criança erra, Deus dá um tempo para ela crescer e reparar. Se arrepender e reparar. O perdão tem papel fundamental na quebra dos laços do ódio que se estendem por várias existências. Então é como eu falei e como eu entendi, né? O ódio ele acaba retroalimentando e unindo essas pessoas. E vai chegar um momento que ninguém sabe mais quem é a vítima, né? É um atacando o outro. E eles passam a ser parceiros de infortúnio, que é o que o Evangelho nos traz. Como reflexão final, e para mim foi uma das coisas assim, que mais me fez ficar esses dias pensativa, quando Jesus, na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu sempre ouvi essa frase, mas quando eu trouxe ela para a reflexão do tema do perdão, eu passei a me autoanalisar e pensar como eu reagiria se eu estivesse ali naquele lugar. Será que eu teria essa mesma disposição de perdoar? Claro que não. Mas, refletindo sobre o sentimento de Jesus, de ver que nós éramos crianças, birrentas, mimadas, e sem nenhum conhecimento, ainda assim, ele rogou ao Pai por nós, que tivesse misericórdia de nós, pelo que estávamos fazendo ali com ele naquele momento. Então esse é o maior exemplo de perdão. E é o maior sentimento da tradução do perdão, que é deixar Deus aplicar a sua justiça, porque Ele é soberanamente justo e bom. Nós não. Nós ainda estamos aprendendo. Como prece final, eu sugeri às meninas a música de Nando Cordel, Paz pela Paz. Gostaria que vocês acompanhassem. Vamos, gente, quando me acompanhe na oração. Chegou a hora da gente construir a paz, ninguém suporta mais.
paz, pela beleza de te amar. A paz de tudo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tem mais beleza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, pela coragem de mudar, paz pela Muita paz a todos.